A Cinemateca Boliviana, preservando o direito cidadão à memória. A Cinemateca Boliviana é uma fundação cultural privada que começou há 45 anos. Atualmente, se converteu no centro audiovisual e cultural, referência da cidade e da região, dedicando-se à promoção e difusão da arte cinematográfica. Convidamos para a composição desta mesa a mediadora Fernanda Coelho, curadora da temática Preservação de São Paulo. Vamos aplaudi-la? E a nossa convidada, Mela Marques, diretora executiva da Cinemateca Boliviana. Apenas reforçando que haverá a tradução simultânea. Se alguém quiser retirar o radinho lá fora, eles encontram na entrada do auditório. Com a palavra, Fernanda. Gente, boa tarde. Antes de mais nada, desculpa pelo nosso atraso. Houve um problema técnico de compatibilidade, sabe? Mac, Microsoft, essas coisas acontecem. Então, é um prazer ter a Mela aqui. A Cineop tem se esforçado nos últimos anos a sempre trazer um arquivo da Latinoamérica, pelo menos um, né, que nos acompanhe, que a gente mantenha essas relações. É meio que o que a gente falou, que eu falei na última mesa, no final, que é muito importante que a gente se mantenha conectado para a gente fazer trabalhos conjuntos. As nossas dificuldades são muito parecidas na Latinoamérica inteira. A Cinemateca de Quito hoje é a bola da vez, né? A Cinemateca brasileira foi a bola da vez e essa é a nossa história desse continente. Então, é muito importante que a gente mantenha essas relações e é um esforço muito sincero da gente de trazer a Cinemateca da Bolívia, um esforço sincero de ter conexão com as cinematecas latino-americanas, mas a Cinemateca da Bolívia hoje representada pela Mela Marques, que a gente tem o maior prazer que venha para mostrar o trabalho que eles estão fazendo. A Cinemateca Boliviana ultrapassou os limites do arquivo audiovisual, né, Mela? E está se dedicando a fazer atuação em outras áreas das artes visuais, e acho que a Mela tem muito que nos mostrar. Obrigado, Mela, a palavra está com você. Isso, sim. Isso. Bueno, buenas tardes. Boa tarde. Eu vou falar em espanhol. É o meu idioma. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando. Obrigada ao festival. Obrigada, Fernanda, a todos e todas. Para mim, chegar aqui é fantástico. Porque, além do Brasil ser um país irmão, mas essa cidade é fantástica. Ela parece Sucre, da Bolívia, mas tem uma vegetação mais viva. E é um lugar da memória. Você desembarca e já fala, gente, eu voltei ao passado. Então, que lugar melhor para fazer esse tipo de encontro, que é essa cidade tão linda. Eu venho representando a Fundação Cinemática Boliviana há quase 12 anos, e a Cinemática foi fundada em 1976. E aí nós temos, vou mostrar aqui esse edifício na foto, que foi no início, e agora já vamos fazer 45 anos. E nesses 45 anos já aconteceram muitas coisas. E nasce de um objetivo fundamental, que é conservar, preservar, difundir os arquivos fílmicos dos filmes da Bolívia e também, por que não, poder ter materiais do mundo. Bem, esta cinemateca é uma cinemateca que nasce da sociedade civil. Eu não gosto de dizer
que ela foi dada, que ela é particular. Isso parece que eu estou falando de uma empresa e, na verdade, a Cinemateca é uma iniciativa de homens e mulheres da cultura que nos anos 70, como todos sabem, em todos os países vizinhos, houve ditaduras e aquele afã que move um grupo de jovens pioneiros nesse momento é salvar o patrimônio, esse patrimônio da ditadura nesse momento. Então, eles ficam de acordo em uma iniciativa de jovens muito avançada, muito de vanguarda. E aí vai tendo várias pessoas, por exemplo, tínhamos padres que foram assassinados pela ditadura, algumas pessoas do mundo da arte. Essas pessoas decidem criar uma fundação e sim, aí nasce a Fundação Cinemateca Boliviana e, obviamente, com uma vocação pública inequívoca, porque fazer uma cinemateca é para preservar a memória de todos e todas, dos bolivianos e também dos latino-americanos. Então, isso é o que é a Cinemateca, uma iniciativa da sociedade civil, uma instituição cultural sem fins lucrativas, mas com uma vocação pública inequívoca. Inconfundível. Bem, como todos sabem, o nosso objetivo é o de preservar, conservar e difundir o patrimônio, mas, já com o tempo, a Cinemateca nasce em um quarto, assim, 4x4, e agora nós temos um edifício de 6.000 metros quadrados. 6 pisos. São 6 andares. E mesmo que vocês não acreditem, não é com dinheiro do Estado, nem um centavo. Isso foi construído em uma grande campanha que começou nos anos 90, que era um tijolo para a Cinemateca Boliviana. Então, foi a decisão e a vontade de cada um dos bolivianos e bolivianas, das pessoas de La Paz, para poder ter uma cinemateca. Então, foi com a contribuição da sociedade civil. Claro, depois, ao ver que a iniciativa era bem interessante, esse era o projeto, essa é a nova Cinemateca. Então, se reúne para essa cinemateca, mais de 6 milhões de dólares foi arrecadado, mas com a cooperação internacional. E hoje essa cinemateca tem 4 bóvedas climatizadas, 4 salas de cinema, uma biblioteca, uma cafeteria, uma sala de exibição. Temos salas de aula, também a garagem, que é, inclusive ali as garagens geram rendas, porque como vocês sabem, a cultura na Bolívia ou nos países latino-americanos é a quinta roda do carro, é o step. Não existe políticas públicas, não temos uma lei de cultura, sim uma lei de cine que lutamos por ela por 10 anos para ter uma lei do cinema que pudesse arrecadar fundos de investimento retornável. A lei existe, foi promulgada em 2018, mas continuamos esperando pelo regulamento, pela regulamentação. Ou seja, isso significa que não temos fundo nem para fazer os filmes, nem mesmo para preservar. A vontade política é importante. Então, estamos frente a histórias similares. Quando eu converso com as cinematecas da América Latina, da América Central, e todas sofrem. Por exemplo, tem pouco tempo, a Cinemateca do Uruguai estava com problemas de sobrevivência. Vocês também, que sempre foram tão importantes. E todo o tempo nós estamos fazendo cartas para tentar um ajudar o outro, como uma cadeia de favores a favor da memória, porque os povos e os governos
incrivelmente, deveriam impulsionar essa memória, que é a história, no fim das contas. Mas parece que ninguém do governo, dos governos, está interessado. E qualquer seja, o governo de direita, esquerda, centro, lembrar ou conservar. Eu, na verdade, não entendo por que existe essa doença da amnésia que eles sofrem, porque não existem políticas públicas. Todas as cinematecas que eu conheço, exceto as da Europa, as outras estão sempre com problemas de sobrevivência. Senão, por exemplo, há uns meses atrás, eu fiz uma apresentação e eles pediram que falasse do fator que destruía a memória. E eu dizia que era a D. A D do descuido, a D da desinformação, a D do desinteresse. E isso é generalizado. É um D que destrói. E destrói a memória. Porque parece que ninguém está se importando com isso, pensando que é fundamental. E eu dizia, temos um ditado na cultura andina que diz: o passado está na frente, lá na frente. É uma figura ótima dizer que o passado está à nossa frente. Ou seja, o nosso passado é o nosso futuro. Mas quem é que pensa assim? Só os ativistas? Ou só os que fazemos poesia, ou só os que pensamos em nos ver, porque no fim das contas a memória é o que somos e vamos fazer. Então, bem, vamos continuar com a fantástica história da Cinemateca Boliviana. Essa é a sede, é moderna, uma das mais modernas. Eu acho que também a Colômbia está fazendo, assim, está na concorrência da mais moderna. Mas foram, assim, 11 anos de esforço para construir isso. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que, apesar de que os estados não estão interessados, sim, a sociedade civil está. E a Cinemateca é uma prova de que isso é verdade. Obviamente, nós nascemos primeiro como Cinemateca de La Paz, através de um decreto de 78. Nascemos em 76, mas como todos sabem, os governos sempre demoram muito e conseguimos, em 78, um decreto do governo de La Paz, porque tinha aí um funcionário que era um homem, Dom Mário Mercado, que ele era apaixonado com cultura. Então, nós nascemos nessas circunstâncias. Mas depois a Lei de Cinema de 91 nos reconhece como um repositório da Bolívia. E a lei que temos trabalhado, nós cineastas, todos esses anos, é a Lei 1134, que foi promulgada em 20 de dezembro de 2018 e nos ratifica como custódia e arquivo fílmico boliviano. Isso foi uma luta, não vão pensando que foi fácil. Depois, porque nós éramos e somos o arquivo dos filmes bolivianos. Alguns políticos quiseram nosso edifício. Eles não achavam uma ideia melhor do que nacionalizar a Cinemateca. Então, quando eu perguntei ao ministro de então, Pablo Groups, o que você vai fazer com a Cinemateca? Vocês estão gostando do edifício? O arquivo eu vou emitir pelo Canal 7. Então eu disse, Pablo, você vai entrar na Cinemateca sobre o meu cadáver, porque você não entende o que é um patrimônio fílmico. Um ministro que não entende o que é um patrimônio de filmes não merece passar pela porta da Cinemateca boliviana, porque os arquivos, como bem sabem, têm materiais de preservação, materiais que não podem ser remetidos, direitos e uma série de coisas, cópias que são únicas, uma série de coisas.
coisas que você precisava de fazer um curso de uns 3 anos para entender que esse arquivo é muito mais. Eles, quando viram aquele edifício tão bonito, queriam nacionalizar. Foram muitos anos, 10 anos de luta para que isso não acontecesse e, finalmente, em 2018, foi ratificada como uma entidade da sociedade civil, como, obviamente, como custódio e arquivo de filmes fílmico da Bolívia. Então, todos temos nossas lutas. Ficamos com a Cinemateca como fundação da sociedade civil e continuamos lutando para continuar conseguindo financiamento. Mas em alguns momentos eu me pergunto, valeria a pena que isso seja financiado pelo Estado? Sim, valeria a pena. Financiariam a Cinemateca? Não. Não. Porque nós temos uma lei do cinema desde 2018 e não funciona. Os fundos não funcionam porque não existe uma vontade política de promulgar. Como se chama? A regulamentação. De 2018 a 2022 são 4 anos. E os cineastas continuam sem ter fundos para fazer filmes. Então, significa que nós estamos na mesma coisa, no mesmo lugar. Como vocês sabem, em Cinemateca temos uma série de projetos e programas que fazemos permanentemente, que são ciclos de todo mundo, de autores. Temos todo tipo de programação, porque como nós temos 4 salas, temos também o cinema comercial em uma das salas. E as pessoas dizem, mas por que o cinema comercial? Porque é o único que as pessoas vão. Então, com esse, nós financiamos os outros. Porque se as pessoas viessem ver um ciclo de Werner... ou, por exemplo, o cinema coreano. Se bem o coreano agora estão vindo. É estranho, mas as jovens bolivianas hoje falam coreano, dançam coreano e se vestem como coreanos. Mas isso até é legal. Mas, assim, a questão é que o governo coreano e sul-coreano... Ele fez bem as coisas, ele fez direito. Eu estive na Coreia do Sul e eles me falaram, eu queria a receita. Não, de verdade? Não, sério? Então eles falaram, a receita é que há mais de 40 anos éramos mais pobres que os bolivianos. E o nosso governo não apostou no petróleo, no gás. Não, ele apostou que o futuro está à altura dos seus olhos, no pensamento. E nós vendemos ideias. E se não vendemos, roubamos e depois vendemos. Então mandaram aos seus melhores homens e mulheres para aprender, ou também a roubar ideias, para converter Kia, Samsung. E nós sabemos como tudo aconteceu. Então, infelizmente, existe um mal na América Latina, que todos pensamos que dependemos do que está debaixo dos nossos pés. Na Bolívia, eles querem pegar o gás, o níquel, e continuamos tão pobres. Por quê? Porque as matérias-primas acabam, as ideias não. Eu, quando vivi 20 anos na Itália, eu sou meio italiana, eu entendi o que era o valor das ideias. E o valor das ideias está na Capela Sistina, na Fontana di Trevi. Eles, sim, vivem do mundo da criatividade, na moda. Italiano não tem nada. Não tem nada ali para você tirar debaixo da terra. Mas, sim, tem um mundo de ideias que vale muito. Um vestido Armani, eu gostaria de vestir um.
é o valor das ideias. Então, isso é o que nós não entendemos. Teríamos que fazer uma lobotomia a todos os nossos políticos e levá-los à Coreia do Sul para que eles entendam o que é o valor das ideias. Mas isso sim, vamos. Ai, me perdi por aqui. Espera aí que eu vou encontrar. Então, aqui nós temos grandes ciclos de cinema, da marca Cinemateca, por exemplo, temos um ciclo que é o melhor filme do mundo, e é um crítico, um jogador de futebol, uma modelo, alguém que vai lá cada 15 dias, escolhe o seu filme preferido, e essa pessoa leva o seu público, a sua mãe, pai, fãs, todos eles, e é assim que nós levamos o público para a Cinemateca. Então, levamos uma figura de destaque que conta qual é seu filme favorito, o melhor filme do mundo, e as pessoas pagam e vão lá para ver o seu filme. Então, essa é uma das opções. Temos um cineclube, então esse clube de cinema que funciona nos sábados de tarde. Então, temos aí um jovem que tem umas ideias muito frescas e que faz com que chegue público ali na Cinemateca. Temos o Dia do Cinema Boliviana, onde presenteamos filmes a preços bem acessíveis e é cinema boliviano por todo dia. E temos projetos da marca Cinemateca que levam público, mas temos que continuar reinventando, porque o público depois da pandemia, tanto foi dito, fique em casa que eles ficaram. E agora eles estão aí vendo séries, maratonas de séries. Então, o cinema sempre tem inimigos. A televisão, as plataformas, a pirataria. Então, a gente tem que ser como um Superman, perseguindo os inimigos e inventando novas coisas para desafiar as pessoas, para que elas possam ir ao cinema e ver numa versão original, possivelmente. Vamos lá. Bem, também temos a presença nacional, mas com projetos, não temos sedes da Cinemateca pelos custos, mas sim temos alguns ciclos, como esse, Sob Nossa Pele, festivais nacionais, 8 projetos ótimos que depois eu vou falar, que é a Cinemateca Rural, levamos o cinema no interior, no cinema móvel. Esse aqui, Cinemateca Portas Abertas, foi inventado em 2012, 2010, para desafiar o Estado. Porque como ele queria ficar com o prédio da Cinemateca, dizendo que não, ninguém ia lá, aí eu pensei, eu tenho uma ideia, eu vou abrir as portas da Cinemateca e vou colocar cinema grátis durante o dia todo, no sábado. E assim eu vou conseguir o financiamento de alguém e eu vou fazer que eles passem pelo arquivo e que eles possam assinar os livros para que a sociedade civil decida se eles querem que a Cinemateca esteja ou não nas mãos do Estado, do governo boliviano. Então, eu consegui 85 mil assinaturas, que quer dizer que em muitos sábados foram 85 mil pessoas assistir cinema boliviano. Então, é assim que eu faço as guerras. Vocês também devem inventar as suas. Essa aí é a Cinemateca, Portas Abertas. As pessoas iam ver realmente. O problema é que ver cinema grátis não é um negócio de um ponto de vista econômico. E também, assim, do ponto de vista do valor social, moral, cultural, da cultura. A cultura, ela tem que se pagar. Mas isso me subvencionava com algumas empresas
vezes eu poderia exibir os cinemas, mas o ideal é que as pessoas paguem pela cultura. Ensinar que se você vai a um restaurante e ninguém te dá nada grátis, o alimento da alma é o cinema, então você também tem que pagar por isso. Os cineastas têm que viver de alguma forma. Então temos um certo equilíbrio, conseguindo que algumas instituições financiem que a gente abra a Cinemateca grátis, gratuitamente. Outra coisa importante que fizemos foi em 2013 escrever o patrimônio de Jorge Ruiz, um cineasta. Eu acho que todos conhecem Jorge Sangenés, do cinema indígena, ele é maestro, mas o Ruiz, ele foi antes, já nos anos 50, e produz cinema indígena em toda a América Latina. Ele já fez mais de 103 filmes. Nós fizemos uma pasta desses filmes e foi colocado como patrimônio da humanidade, como memória do mundo. Fizemos também em 2013. Então, temos um cineasta boliviano e a pasta é Ruiz, o patrimônio, custodiado na Cinemateca. Nesse Memória do Mundo está Spielberg, Buñuel e o Ruiz. Estamos muito felizes com isso. Projetos de sucesso de preservação. O Arauara é um dos primeiros filmes que a Cinemateca Boliviana conseguiu restaurar. É um filme que estava perdido, esse filme, e não estava completo. Mas por que eu vou contar? Se eu trouxe um pequeno documental aqui que dura 15 minutos, esse seria um problema. Mas nós vamos projetar esse pequeno documentário para que vocês entendam como se restaura e como se consegue fazer, como foi feito o Arauara. Bem, nós criamos que o material de Arauara tinha desaparecido. Sabíamos que no momento que quando o cineasta deixou a Bolívia, parte do material tinha ficado e suspeitávamos que esse material teria deteriorado pelo tempo. A gente não sabia exatamente o que aconteceu. E sei lá, foi uma coisa de sorte, assim, uma circunstância sem sentido que nos fez ter acesso a esse material. O Mário Fonseca Velasco é um cineasta chileno, chegou pela primeira vez à Bolívia depois de várias décadas e, para surpresa dele, surpresa de todos, em um quarto que estava lá com a chave, aí existiam vários baús que nunca tinham sido abertos de novo, depois de 1932 ou 33, mais ou menos. Ali tinha um cheiro muito forte. Você via a deterioração. Mas o material mesmo, pensando que passou mais de 60 anos, que estava aí fechado, até não se deteriorou tanto. Então, nós começamos a rever esse material e fomos descobrindo que aí tínhamos grande parte dos negativos rodados para o Arauara, que estavam misturados com algumas poucas cenas positivadas, alguns descartes, possivelmente, dessa montagem que era feita com a cópia processada antes de sua exibição. E não tinha nenhuma indicação da ordem do material que estava ali nas latas. Então, ali tínhamos recortes de comentários da imprensa, mas nós não tínhamos ali um roteiro, uma indicação da ordem, da sequência, não tínhamos nada.
Nós não sabíamos antes, talvez saibamos agora. O Velasco Maiana via cinema e ele tinha um critério formado sobre o que é uma narração cinematográfica, desde um relato cinematográfico. Era um homem de muita sensibilidade, que de uma forma intuitivamente ele colocou as bases do que foi a expressão cinematográfica boliviana através dessa tentativa de um olhar muito lírico, em alguns casos até um pouco rigorosa com a história mesmo, mas foi uma primeira tentativa de colocar a imagem em movimento, ver a história boliviana, ver a realidade boliviana, que vai ser filtrada além das intenções do cineasta. E o que seria uma pequena superprodução para as condições em que eram rodadas nessa época. É um filme que se defende bem, apesar do tempo que passou. Arauara, a rodagem. O que se sabe é que foi utilizado como set para a rodagem, a gravação, que é a rodoviária ali, que em um momento foi um lugar de alfândega, antes um centro de exposições, de forma que esse foi o lugar onde se reconstruíram principalmente os interiores do filme. Uma parte foi filmada na beira do lago, a outra aparentemente na zona de Calacoto, na cidade de La Paz, e filmávamos só nos fins de semana, porque eram pessoas que trabalhavam com outras coisas. Então, muitos artistas que tinham sua conotação da época, eles tinham papéis de protagonistas, mas, em geral, era uma rodagem feita no fim de semana. A gravação era feita no fim de semana. O Arauara renascer. Durante muito tempo, nós estivemos nos perguntando em diversos laboratórios sobre a possibilidade de enviar o material. E surgiu na Alemanha um projeto para a América Latina que se chamou a Recuperação da Memória Cinematográfica da América Latina. E, graças ao diretor desse momento, do diretor de La Paz, ele falou com as pessoas da embaixada alemã, e aí eles acessaram a Cinemateca de Munique para que fosse feito o processamento do material com o financiamento do governo alemão. Os materiais transferidos chegaram da Bolívia e chegou um momento de visualizar o material. E quando a gente pôde ver esse material no acetato, a gente viu que o filme não estava terminado. Então, não tinha ali uma estrutura, não era a cópia da exibição do Arauara, eram os negativos originais. Então, vendo o material, nós vimos que ali tinha uma história.
A reconstrução narrativa do Arauara levou mais ou menos 2 anos. Era um trabalho de pesquisa que era desde reconhecer o estilo da filmagem da época, em poucas palavras, ir do século XXI a princípios do XX, mas pensar e ver o cinema como aquele cineasta via o cinema e seus assistentes. Então, isso precisou de uma pesquisa profunda na hemeroteca, em diferentes cinematecas, bibliotecas, tratando de entender como eram feitos os filmes nessa época. A versão que temos agora é produto desse trabalho de pesquisa que nos permite ver novamente o Arauara, mas uma aproximação do que deve ter sido o original. É o mais próximo, mas não é o Arauara visto em 1930. Bem, se somos rigorosos na restauração da trilha sonora, na versão original não tinha uma trilha sonora como tal, e também assim os antecedentes de crônicas da imprensa não chegavam a pensar em um trabalho que o Merri fazia com a sonorização que era feita ao vivo na apresentação do Arauara em 1930. Então, a opção foi construir uma trilha sonora nova, bem mais ali no contexto de nossos tempos atuais, século XXI, e não em 1930. Essa é uma diferença fundamental, substancial, em relação com a restauração da imagem. O processo de musicalização de Arauara está baseado em música do balé ameríndio, mas isso era insuficiente, então acabamos usando outros materiais, como composições minhas, para a orquestra de instrumentos nativas, músicas indígenas em Aymara e Quechua. Outros compositores bolivianos também participaram. Depois que a narrativa estava construída e que você tinha uma versão do filme, vimos a etapa da musicalização, que foi conseguida de uma forma local. Então a gente falou assim, bem, agora nós precisávamos da parte do laboratório que não temos na Bolívia. Então começamos a bater nas portas para tentar um apoio técnico, humano, financeiro, para chegar na etapa final do que foi a restauração do Arauara. E conseguimos recursos, conseguimos doações e fizemos possível, em termos de execução, a produção. Conseguimos o financiamento por parte dos Países Baixos e outras entidades para fazer a restauração digital como tal, dos nitratos de Arauara, e pediram os negativos originais para a Alemanha que eles enviassem para a Itália, na Bolonha, onde um outro laboratório ia se encarregar da restauração digital. O Stefano Lorusso, ele cuidou da restauração digital e ele estava esperando ali 5 rolos e depois apareceu um sexto que era de 500 metros. Então, quando ele colocou esse rolo de 500 metros e começou a ler esse conteúdo, ele percebeu que era um material inédito, que nós achávamos que estava perdido. E é um caso extraordinário. E aí ele falou, bem, vamos parar tudo aqui, nesses 500 metros, que é o fim do filme. E 10 anos depois, encontramos com 18 minutos do filme. A gente saltou de alegria. E aí começamos a segunda montagem do filme. Isso deu um trabalho muito grande, para pouco tempo, mas de sucesso. Propor novamente, completar a narrativa editorial do Arauara, e para fazer um esforço a mais para a sonorização e musicalização do filme.
Então, decidimos fazer e em 3 dias, ali no Natal, quando todos estávamos pensando no Natal, nós estávamos lá na tarefa febril de colocar em um servidor, subir um servidor, esses rolos, completar todo esse trabalho da segunda parte final. Para mim significou que depois aparecessem 18 minutos adicionais sem corte. Foi uma reformulação da musicalização, claro, mesmo que tenham se tomado ideias troncais, o corte de entrada, saída, precisava de uma reedição completa da trilha sonora. Isso nos obrigou a ajustar o que tínhamos feito no princípio e a incorporar alguns novos materiais. Então foi uma nova surpresa maravilhosa, preocupante, difícil, mas com o esforço de toda a equipe, das pessoas que estavam trabalhando, conseguimos incorporar o material e agora podemos dizer que o Arawara que vamos ver é completo. Uma saga completa. Eu acho que é uma homenagem muito profunda. É a primeira restauração da cinematografia boliviana. E não vai ser a única. Realmente não vai. O Arawara definitivamente pode ressignificar a Cinemateca Boliviana. O Arawara é, para mim, e todos que fizeram parte da equipe, é uma mostra clara da paixão com o que precisamos fazer cinema em nosso país. A primeira equipe, que há mais de 80 anos começou com essa aventura, com José Maria Velasco, ele, contra todos os contratempos, sozinho praticamente, em um entorno muito adverso, levou esse projeto com muito amor, paixão, e esse é o exemplo que nós vamos seguir. Eu posso mencionar, por exemplo, que é muito enriquecedor constatar que nossos avós fizeram com rigores técnicos, conceituais, produtos esteticamente, artisticamente bem acabados. É uma lição para mim, que pode ser também para outras pessoas, principalmente para os jovens de hoje em dia. Para mim, foi um trabalho de aprendizagem constante, não só da cinematografia, mas também de estilo de outra época. E também foi um documento histórico que nos permitia ver o boliviano da época, me reconhecer neles e também ver e entender o pensamento da época. Principalmente tem sido um trabalho de ser visível, um filme que esteve invisível por mais de 80 anos. Bem, como vocês puderam ver, esse foi o primeiro projeto. Depois tivemos outros. Por exemplo, eu, quando entrei na Cinemateca, nós não tínhamos catalogado o patrimônio. Então, eu tive que fazer um projeto para a recuperação espanhola, conseguindo 77 mil euros, com outra contraparte, e chegamos a 120 mil euros para catalogar todo o material boliviano. Então, atualmente, a gente levou uns 5 anos, contratamos técnicos especializados de outras cinematecas, como o Museu do Cinema da Argentina. E temos atualmente, podemos dizer que temos catalogado centímetro a centímetro todo o material fílmico boliviana e tudo que entra com vídeo. Então, é um trabalho que também está publicado em um livro e
podemos, e Pero temos en ele este digitado, trabajo, mas que nesse hicimos trabalho que en nós fizemos 2012, em 2012, están, é esse. podrán ver Vocês nosso podem material, ver o nosso temos como material. 10.500 Temos mais ou menos rollos 10.500 bolivianos, rolos 33.000 bolivianos. y más rollos de cine Ah, internacional. E também E temos do outros cinema 10.000 ou 12.000 internacional, 10 cassete mil ou vídeo, 12 mil, todos, fita absolutamente cassetes, catalogados. todos, absolutamente todos E catalogados. em meio deste projeto E no meio conseguimos desse outro- projeto nós encontramos conseguimos, outro hallazgo encontramos maravilhoso, outro porque para hacer descobrimento este assim projeto, maravilhoso. tratamos de Para publicar, fazer esse projeto, tratamos de publicar para que as pessoas trouxessem materiais que tivessem em sua casa. E eu recebi uma ligação de um senhor, de um cinema pornô, o Cine Bolívar, e ele falou assim, olha, amanhã eu vou aos Estados Unidos, eu tenho muito material. E eu falei assim, mas material pornô, mas sei lá, não é boliviano. Ah, tá bom, a gente vai buscar. Fomos buscar em uma caminhonete. No meio desse material, tivemos assim um descobrimento maravilhoso que eu vou mostrar no finalzinho, né, nessa apresentação que vai durar mais um pouquinho, que é a história real de um documentário de 1927 sobre o assassinato de um presidente boliviano, do qual, ou seja, que no fim da história não foi um assassinato, mas foi condenado à morte. 3 jovens foram condenados à morte, um deles menor de idade. A justiça boliviana, nessa época, quando condenava à morte a mais de 3 pessoas, era realizado um sorteio e sorteava quem ia morrer. E isso não é filme, é um documentário. E bem, esse foi justamente o menor que foi sorteado e eles fazem um documentário assim fabuloso e nós restauramos com a recuperação, com a ajuda de alguns organismos. Vocês vão ver no final, durante 18 minutos, é um material fabuloso. Não posso dizer que é belo, que é lindo, porque a gente não pode ver morrer uma pessoa, né? Isso é ruim. Mas da história da execução desse jovem, tem um plus. Assim, com esses 10 anos, ele foi condenado aos 16 e morre aos 26. E durante esses 10 anos, como fica famosa a situação, ele se inspira em Gardel. Ele se veste como Gardel e morre como Gardel. Então, existem vários elementos ali que são absolutamente espetaculares. Além de ser um documento sobre justiça, um documento cinematográfico da memória do país. É uma joia do nosso cinema. E eu vou apresentar para vocês no final, mas antes de presenteá-los com essa apresentação, eu vou contar para vocês outros projetos que temos. Restauramos um filme que agora é digital. Foi feita uma gravação da guerra do Chaco durante a guerra. Então, são materiais de guerra. E restauramos, dessa vez digitalmente. E um aluno da escola de som, ele fez a sua tese restaurando o som do filme. Então, é outro dos documentos fabulosos que nós temos. E catalogamos e recuperamos todo o material de um cineasta que tinha uma produtora de cinema. Bem, ele é fotógrafo de Jorge Sanginés, mas ao se separar, ele fez um filme que se chama Choquiago, eu que estou fazendo, para restaurar, que é de 76, mas ele nos dá todos os materiais de vídeo, ele tinha uma produtora, e assim nós podemos subsanar os momentos da história da Bolívia. Como vocês sabem, o Canal 7,
que a empresa pública de televisão não tem nenhuma política de conservação de material. Inclusive, eles apagam, gravam por cima. Na Bolívia, as notícias são apagadas, são roubadas, cortadas, como não existe uma política de conservação desse patrimônio. Por sorte, Antônio Guino, como ele tinha uma produtora de vídeos que produzia também notícias, ele nos doa esse material, que é quase 20 anos da história da Bolívia, dos anos 80 a 2000. Então, é um material também fundamental para nós, está em vídeo. Termino. Estou com o tempo muito medido. Estou com o tempo aqui bem justinho. Bem, vou falar de alguns projetos também que temos, eu acho que é importante. Temos um projeto que é o Cinemateca Rural, com o qual nós conseguimos financiamentos internacionais ou de qualquer tipo e levamos o cinema ao campo boliviano, ao interior, com projetos sobre direito infantil, conservação da natureza, violência de gênero. Atualmente estamos desafiando o tráfico de pessoas, que é um assunto muito doloroso e que é bem comum ali nas fronteiras. Então, precisamos conscientizar essas crianças e também crianças vítimas de exploração e tráfico. Então, o cinema, para a gente, é uma arma fundamental. Aí nós temos algumas imagens. Eu não sei, se vocês quiserem fazer perguntas, podemos começar as perguntas e respostas. E, no final, se alguém quiser, eu ponho o filme El Bolillo Fatal. Porque o tempo já está bem curtinho. Obrigada. Perdona, Mela, que começamos muito tarde. Bem, desculpa, é que a gente começou tarde. É porque precisamos de um tempinho para que as pessoas façam as perguntas. Se alguém tem uma pergunta para hacerle, é o momento antes da película. Queria só fazer uma observação que foi muito bom ver o Eduardo Lopes, que esteve com a gente, que faleceu esse ano, faz alguns meses, né, e inclusive o Stefano Lorusso, que esteve também com a gente um pouco tempo, mas passou pela Cinemateca Brasileira. Boliviana. Cinemateca Brasileira também. Também. Mas foi muito bom ver o Eduardo. Merla, puedes falar pouco mais desta campanha? Você pode falar um pouco mais dessa campanha? Existiu uma ação popular, um tijolo para a Cinemateca? Bem, eu posso falar. Acontece que a Cinemateca nasceu por uma ideia da sociedade civil e sempre, até hoje, nunca temos dinheiro. O meu trabalho é sempre procurar dinheiro. Esse é o meu trabalho, o dia todo. E nós estávamos no Cine San Calixto, que é um cinema dos jesuítas. Então, já era hora que a gente saísse dali. Estávamos lutando, mas a Cinemateca não tinha um lugar. Então, começamos essa campanha simbólica para dizer, bem, a sociedade precisa construir a sua própria cinemateca. Então, Pedro Sus e a sua esposa Norma, com os engraxates, crianças da rua que eram engraxates, o primeiro dinheiro para a construção foi dado pelos engraxates.
Então isso voltou, foi um símbolo, essa caixinha de engraxate, e aí as pessoas começaram a doar. E quando as pessoas perceberam que era sério, que as pessoas começaram a doar, que foi feita uma campanha assim de mídia grande, foi feito então um símbolo de um tijolo ali. A cidade se comoveu, o país, e também a cooperação internacional. E daí nasceu o dinheiro da Alemanha, da Holanda e de diversos países. Mas o que foi interessante é que tudo foi feito com muita transparência, fazendo que o dinheiro passasse por auditorias para que as pessoas confiassem que esse dinheiro realmente está na Cinemateca. Isso faz com que as pessoas vejam a Cinemateca como sua. Bem, é por isso também que as tentativas do Estado de ir contra a Cinemateca sempre falharam, porque é uma instituição querida e querível. É nossa. Então, é muito difícil manter, porque a sociedade civil esquece que precisamos de financiamento. Eles gostam de sentir que é sua, mas é preciso manter o que é nosso. Não é que tudo está solucionado. A crise do Covid nos trouxe muitos problemas. Nós não estivemos alguns meses fechados, não. Uma vez que não tínhamos sessões, e primeira onda, segunda onda, terceira, as pessoas ficaram sem ir ao cinema por 2 anos. Não tivemos eventos, como todo mundo. E fomos juntando dívidas. Atualmente temos uma dívida bem importante. Estamos em um projeto de relançamento da Cinemateca para que os jovens de agora, que se veem no TikTok, voltem a se ver com a Cinemateca. É um outro desafio. Temos problemas agora, mas isso é comum, sempre temos. Eu acho que nunca nossos problemas vão terminar. Olá. Você pode falar um pouco sobre o projeto do censo cinematográfico? Sim, é um outro assunto que eu não pude passar. Bem, nós temos uma instituição que era Conacine, agora se chama ADCine. Era o Conselho Nacional de Cinema, da Lei 191, e atual é a Agência de Cinema. Mas como nós não tínhamos uma consciência do Estado de que realmente o cinema precisa de um impulso, o Conacine nunca tinha uma base de dados, nem nada. E o Ladecine também não. Então, sempre fomos uma instituição referência da Casa dos Cineastas. Então, eu tive a ideia, fazendo o trabalho de catalogação e resgate, a começar a fazer um censo de quem nós somos, o que fazemos, onde estão os materiais. Porque, olha só, o cineasta gosta de fazer seus filmes, gosta de apresentar no cinema, mas depois o que o filho passa, eles não sabem onde estão os materiais. Então, é preciso conscientizar os que fazem cinema. Eu também sou cineasta. Nós precisamos aprender a conservar os nossos filmes. Existe uma lei de depósito na Bolívia que é cumprida mais ou menos, para não dizer menos que mais. Quando as pessoas trazem o material para esse arquivo, a lei não exige que você traga. Então, as pessoas levam, às vezes, não dão em boas condições. Não é a ideia, eu tenho esses materiais. Não. Além de, onde estão os seus materiais, o que você fez, quem é você, o que você fez, o que eu posso te ajudar. Mas não só o que você produz, mas também os técnicos. Foi feito um trabalho bem importante de base de dados que agora vai servir ao Ladecine.
Mas é preciso ter permanentemente, colocar tudo em dia, essa base de dados. Está publicado na internet? Bem, nós estamos fazendo um servidor, que é um outro dinheiro, para ter tudo aí. Já está digitalizado a nível de dados, mas queríamos ter um servidor, que é o que estamos fazendo com o patrimônio, porque eu ainda não consegui chegar aí nessa parte. A gente acabou de receber um scanner digital, mas a gente não recebeu de presente. Nós fizemos um projeto de recuperação e na Alemanha eles fizeram um concurso pós-Covid, que os Health Funds, nós ganhamos um projeto e com 70 mil euros conseguimos comprar um scanner digital 3516, e estreamos ele há uma semana atrás. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O projeto que foi feito com a comunidade da Espanha de catalogação, foi isso, né? As pessoas que vocês contrataram para fazer o projeto continuam na Cinemateca ou foi só um projeto e não continuam? Não, infelizmente, o nosso problema é dinheiro. Então, contratamos a Carolina, capa do Museu de Cinema da Argentina, e também tiveram pessoas do México, e foram feitas consultorias, pessoas da Cinemateca aprenderam, isso é o mais importante, essa transferência de experiências de sucesso é um sucesso para todo o conhecimento. Os conhecimentos, tem um livro ótimo de cinema, que é o Ladri di Cinema. O nosso ofício não é sempre a água quente, nunca não era inventada o tempo todo. Você tem que ir reinventando e aprender e ir testando o ofício. Alguma pergunta mais? Olá, graças pela charla. Obrigada pela apresentação. Vocês têm projeto de formação de profissionais para a conservação e restauração do cinema? Bem, temos uma aliança, uma parceria com uma escola de cinema para jovens que queiram aprender cinema, esse é um. E temos também oficinas, já fizemos 3 oficinas nesse ano e ganhamos 2 fizemos com a escola de Ruedas e algumas sempre com a cooperação espanhola. E justamente neste ano, no fim do ano, nós ganhamos esse projeto. Ganhamos um projeto para restauração, não restauração, conservação de arquivos digitais, de plataformas mundiais, porque atualmente a margem de como são arquivados e preservados os arquivos digitais, que é uma bagunça, a gente já sabe, que é preciso, a tecnologia muda e sempre tem as diferenças do que não se preserva, como são os arquivos fílmicos, mas é uma produção infinita de arquivos com as plataformas mundiais. Então, estive em uma oficina na França e está vindo uma pessoa do INA e outra da Filmoteca da Espanha. Eles estão tratando de ver como essa coisa que se produz em redes é um assunto, assim, não é possível conservar tudo, mas ver uma maneira também de preservar toda essa memória. Nós ganhamos e vamos fazer no fim do ano, e é uma oficina com bolsas para toda a Latinoamérica, então vocês vão saber dessa seleção.
pero se van a morir. Bueno, outra vez será. Bem, o outro vamos deixar filme então tem para 18 minutos. Acho outra que a gente vez. está um pouco adiantado. Se vocês acharem que vale a pena, ¿Creen que merece la vai pena? ver? Então Sí, vamos. vamos a ver. Toca. Estou muito feliz que a gente queira ver. Ah, estou muito memória. feliz que as pessoas Gracias queiram ver por memória. quedar-se. Obrigada por ficarem. É um regalo. É um presente. Depois vocês vão me agradecer. Vai. É mudo, assim que não se preocupe. Bem, é mudo, tá? Não se preocupem. É mudo, então mais um. É mudo, gente. Não tem som.
documental, não é uma... Esse é um documentário, não é atuação nem nada. É o réu, tudo como era. Uma filmagem verdadeira. El reo se vestia así, ese es el reo, por si acaso, que parece Gardel, él es... Bem, esse era o réu, que parece com Gardel. Es da gente del tiempo, ¿no? É a questão do tempo, né? Foi uma sentença pública. Foi uma sentença pública. As pessoas estavam escutando tudo. Então aí as pessoas... Pouco. Fumando. Esse era um filme proibido, por isso nós encontramos. Depois eles descobrem que a autópsia do presidente foi falsificada e ele não tinha sido assassinado. Ele morreu de infarto. Mas por questões políticas acusaram as pessoas.
E as pessoas que iam para ver execução pública. Então, aqui ele diz que é inocente. Eso es el alto ahora. Finito. Acabou. Alguém pode acender a luz aí atrás? Valeu, obrigada. Gracias. Obrigada. Bueno, Mela, muchísimas gracias por sua charla, Muito obrigada por sua apresentação, pelos filmes. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Quiser falar mais alguma coisa, esse é o momento. Bom, muito obrigado, Mela, muito obrigada. Muito obrigada.